como prometido, chegou o dia da nossa análise semanal do Bitcoin. Eu vi que durante todo esse tempo muita gente se interessou pelo mercado cripto e pelo mercado de altcoins em geral, mercado de tokens, moedas pequenas, menores, que acabam valorizando mais do que moedas grandes, como o próprio Bitcoin, por exemplo. Independente disso, o próprio Bitcoin, por ser uma moeda gigantesca e ser aí a moeda mais famosa dentro do mundo das criptomoedas, ele meio que dita como esse mercado vai se movimentar, ou às vezes acaba gerando isso com a sua própria gravidade. Então eu resolvi trazer aqui uma análise semanal para vocês dos dados do Bitcoin, usando a minha análise fundamental e técnica. Assim, se você que se interessou pelo mercado acabar um dia querendo comprar Bitcoin, vender Bitcoin ou até entrar no mercado de altcoin, vai ter uma noção um pouco melhor de como tá aquele mercado durante aquela semana. No geral, a minha ideia aqui vai ser passar para vocês aí uma possível previsão de para onde o gráfico vai, enquanto ao mesmo tempo eu explico para vocês alguns fundamentos básicos da minha análise técnica e fundamental. E se você ainda não viu, eu tô dando um treinamento 100% grátis que tá disponível aí na descrição, lá no canal, na playlist também, sobre análise técnica, que vai do zero até o avançado. Então se você se interessar, você é mais que bem-vindo para ir lá e assistir. Lembrando que é completamente grátis, tá? Para quem tá falando que eu tô cobrando alguma coisa. Então vamos lá. Começando pela nossa análise fundamental, eu primeiro preciso explicar para vocês por que uma moeda valoriza ou desvaloriza. E se você já faz parte de um dos meus alunos e tá acompanhando as aulas, você sabe que o gráfico nada mais é que uma representação visual de operações matemáticas de compra e venda. Ou seja, o gráfico vai subir caso tenham mais operações de compra do que de venda. Da mesma forma que ele vai descer caso tenham mais operações de venda do que de compra. Então, de forma bem crua, essa valorização que a gente viu atualmente no Bitcoin, de mais de 40%, basicamente foi um volume bizonho de compras que aconteceram aí dentro de um período muito específico. Dito isso, eu vou listar para vocês agora alguns dos fatores que contribuíram para essa alta do Bitcoin, que começou lá no dia 6, 5 de novembro. Um dos grandes fatores foi que as ETFs, que funcionam como se fossem cestas, conjuntos de ativos, incluindo aí ações, criptomoedas e etc., lideradas por empresas como a BlackRock, por exemplo, que é uma empresa gigantesca, aumentou a liquidez do ativo, ou seja, injetou dinheiro lá dentro, o que por si só acaba atraindo outros investidores de grande porte a fazer a mesma coisa. Então você deve estar se perguntando, tá, mas por que começou tudo isso lá por volta do dia 6? Várias mudanças aconteceram principalmente nos Estados Unidos lá pelo dia 5, 6. Uma dessas mudanças foi a vitória do atual presidente Trump nas eleições que ocorreram aí agora em novembro. O Trump, ele é considerado uma pessoa um pouco mais aberta para esse mundo de criptomoedas, o que leva a uma comoção mais positiva desse mercado em relação ao dólar. Junto a isso, o ex-presidente da SEC, Gary Gensler, renunciou ao cargo, o que sim acaba favorecendo e muito a ideologia do Bitcoin dentro dos Estados Unidos, tendo em vista que o próprio Gary era um cara muito rígido e muito conservador quando se tratava de criptomoedas. Além da nomeação de vários líderes pró-Bitcoin lá nos Estados Unidos. Outra coisa que teve um grande impacto sobre o Bitcoin foi o halving de 2024. Para quem não sabe, a cada 4 anos mais ou menos, o halving acontece, que é quando o Bitcoin corta automaticamente pela metade as recompensas por mineração de Bitcoin pelas mineradoras gigantes. Então, com o halving que aconteceu agora em 2024, a oferta de Bitcoins caiu pela metade, o que pela própria lei da oferta e da procura, quanto menor a oferta, maior os preços. Então isso, somado a uma política mais favorável a criptomoedas nos Estados Unidos, foi o que alavancou principalmente o Bitcoin desde aí do início, que foi lá pelo dia 6 de novembro até agora, onde a gente tá vendo aí uma possível lateralização. Dito isso, a gente vai agora para a parte técnica, no gráfico. Então vamos lá, aqui dentro do gráfico eu já fiz algumas marcações mais interessantes para eu explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo. Lembrando que aqui eu vou ser um pouco mais sucinto em relação às análises, e se você quer aprender a fazer isso, eu sugiro que você vá até aquele curso que eu falei para você, que de novo é grátis, onde eu explico mais detalhadamente como funciona cada coisa que eu vou usar aqui. Então aqui dentro a gente tem um topo muito forte, que é o topo dos 100 mil dólares, tá? Além de um fundo também muito forte aí, próximo dos 71 mil, 72 mil dólares. A gente consegue perceber aqui também que a gente tem várias zonas de toque reforçando esse fundo, o que também passa uma segurança um pouco maior na hora da análise, principalmente se o preço chegar nesse fundo. Quanto mais zonas de toque, mais confiável é a nossa linha de suporte ou resistência. E como a gente pode ver aqui, a gente tem algumas zonas de toque aqui, muito provavelmente aí 1, 2, 3, 4, 5 rejeições, aqui também várias rejeições de preço, aqui,
Lembrando que a gente está no gráfico diário, então cada vela dessa aqui representa um dia. Você percebe que vários dias ele rejeitou essa linha de preço. E levando em consideração também as nossas zonas de força, a gente sabe que aqui embaixo é uma zona forte, ou seja, uma zona que tem muita movimentação de gráfico aqui dentro. Tendo isso em vista, a gente também consegue deduzir que acima dessa zona forte, a gente tem uma zona fraca, que ela tá dentro desse retângulo aqui, que eu vou pintar de vermelho para vocês. E seguindo essa lógica, acima dela, a gente teria outra zona forte, que é onde o gráfico está se mantendo agora, que eu também vou pintar de verde para facilitar para vocês. Então, se o gráfico agora tá dentro dessa zona forte, ou seja, uma zona onde o gráfico consegue se estabilizar com muita facilidade, muito provavelmente ele vai evitar zonas vermelhas, como por exemplo é a zona entre os preços 84 e 71 mil dólares e na parte superior acima de 100 mil dólares. Pensando por esse ponto de vista, a gente tem duas possibilidades que podem acontecer aí nos próximos dias. Levando em consideração também aquela regrinha básica que eu já ensinei todos os alunos que fazem parte lá da nossa mentoria, onde um gráfico, geralmente um gráfico um pouco mais robusto, com muita movimentação de dinheiro dentro dele, segue a sequência de lateralização, tendência, lateralização e inversão. Então aqui dentro a gente viu que a gente teve a tendência de alta, a gente teve a valorização do preço, agora o gráfico vai buscar uma lateralização, que é o que mais provável de acontecer. O mais provável é ele bater nesse 50% da régua de Fibo, que é também uma linha de suporte e resistência um pouco menos confiável, mas não deixa de ser. Batendo aí na casa dos 92.500 dólares, vai fazer um teste, como ele já está fazendo aqui. Ele terminando de fazer esse teste, a gente vai saber se ele vai seguir a nossa linha verde e manter uma lateralização aqui na parte de cima dos 50%, lembrando que ele pode sim descer até aqui e tocar no nosso suporte aqui embaixo, próximo dos 86.400 dólares, então ele tem todo esse espaço para se movimentar, lembrando que se movimentando aqui dentro é considerado lateralização. Enquanto ele está na parte superior, a possibilidade dele manter uma lateralização mais saudável, ou seja, mais voltada para um pensamento otimista de mercado que pode até superar os 100 mil dólares futuramente, é mais interessante e mais viável. A partir do momento que o gráfico começar a se movimentar abaixo dos 50% da régua de Fibo, é quando a gente tem que começar a pensar e se preocupar se ele vai fazer um novo teste naquele suporte da parte de baixo para tentar buscar estabilidade de novo e cair de preço. Então, basicamente, nos próximos dias a gente precisa estar de olho se ele vai romper o preço de 92.600 dólares, 93 mil dólares nessa faixa aqui. Se ele romper para baixo e continuar, ele pode cair até próximo dos 86 mil dólares. Eu acredito que é bem difícil dele romper de novo os 86 mil dólares, mas caso aconteça, aí ele vai cair e vai descer de novo na nossa linha dos 71 mil dólares. A outra possibilidade é ele manter uma lateralização saudável aqui dentro, fazendo uma movimentação dentro desse espaço aqui, tá? E oscilando aí entre os 86 e os 100 mil dólares, que é o mais provável de acontecer. Futuramente ele pode cair de novo, depois de uma lateralização sempre vem uma inversão, então a possibilidade dele cair abaixo dos 84 mil dólares é alta. Então na minha concepção de mercado o que vai acontecer é uma lateralização aqui em cima, seguido de uma queda e um teste de novo aqui por volta dos 71 mil dólares. Caso ele supere esse teste, ele pode subir de novo e tentar romper de novo aqui a nossa futura resistência de 84.700 dólares, tá? Então agora nos resta aguardar e acompanhar a movimentação desse gráfico, vendo se ele vai respeitar as nossas linhas e respeitar as análises fundamental e técnica que eu fiz aqui. Na próxima terça-feira a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma análise e vai ver se o preço tá realmente respeitando tudo que a gente tá fazendo aqui ou se é só um monte de abobrinha. Então toda terça-feira eu vou trazer para vocês uma atualização e uma nova análise do Bitcoin com a projeção para os próximos dias. Se você tá interessado em comprar e vender, é interessante você ter essa informação ou talvez até aprender como fazer isso por conta própria, assim você não depende de ninguém. Se vocês quiserem análises mais longas além da nossa análise diária, uma análise semanal, mensal ou até anual do Bitcoin, eu posso trazer aqui para vocês também. Deixa aí embaixo nos comentários e a gente tenta prever o que vai acontecer aí em até um ano. Então muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui, lembrando que aqui embaixo eu vou deixar o link da playlist já com as aulas de análise gráfica totalmente de graça, só você entrar, assistir, estudar e aprender. Você é muito bem-vindo para participar de todas e comentar no vídeo, tirar suas dúvidas direto comigo também. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de membros, eu também tenho um grupo no WhatsApp fechado onde eu converso com eles e dou também algumas dicas por fora as lives e as aulas. E onde eu também vou selecionar um ou mais alunos para participar do próximo projeto, que vai ser um projeto de acompanhamento de 30 dias em operações. Então muito obrigado por ter assistido até aqui, espero vocês nos próximos vídeos e tchau!